Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai e engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando, né, a nossa série, o reino humano contra o reino divino, vamos ler, né, o trecho com mais calma da live que nós pegamos, né, da live. Vamos comentar mais calma, que Jesus vai falar da vontade humana, né, o quanto que ele veio trabalhar contra esse reino humano e impor o reino divino. Ele veio fazer um acordo com Deus Pai, né, de que todo o trabalho que ele realizasse, a primeira coisa, né, desse trabalho era reajustar novamente, né, a vontade humana unida à vontade divina. Como dar, né, os meios todos necessários para que o ser humano voltasse à ordem primordial para o qual foi criado por Deus. Então, Jesus veio trabalhar para isso. Então, quando Jesus veio na redenção, nos salvar, foi para nos dar a capacidade de a gente acreditar pela fé de que ele nos ligou novamente a Deus, de que ele nos perdoou. Então, esse é o principal elemento da vontade humana. A vontade humana, ela é a culpa. Sempre Nossa Senhora me lembra disso, né? Me lembra disso. Ela é sem culpa, ela é sem a culpa original, porque ela é sem a vontade humana dela. E aí ela fala assim, então vocês têm que deixar de ter culpa, querer ser igual eu. Vocês têm que querer ser sem culpa, como eu. Então, quando vocês olham para mim, a imaculada, vocês têm que desejar ser imaculada como eu. Nossa Senhora fala assim, eu sou um exemplo de pessoa imaculada, sem culpa. Por isso que eu consegui trabalhar na divina vontade a minha vida inteira. Vocês precisam ser iguais a mim. Aí muita gente fala, de jeito nenhum, mas eu sou igual a Nossa Senhora. É ruim, hein? Nem posso nem pensar nisso, nem pensar na possibilidade. É impossível. Ela é santa, santa, mãe de Deus, eu não sou ninguém. Então, você precisa ser Nossa Senhora. Você precisa ser Jesus. Aí Jesus falou assim, todas as pessoas, hoje eu acordei com Jesus falando assim, todas as pessoas que são contra o que você diz, Aline, todas as pessoas que ouvirem você falar alguma coisa com autoridade da divina vontade e que elas têm uma só dúvida do que você fala, né? E elas não têm vontade, coragem de ir no livro do céu, né? De ir lá no livro do céu, confirmar o que você disse e tudo mais, né? Jesus falando para mim, qualquer pensamento contra as verdades do livro do céu são trevas. Jesus falou hoje para mim cedo. Eu quero que você fale isso para as pessoas, Aline. Que qualquer pensamento que elas tiverem, qualquer pensamento que elas tiverem, para elas, né, na mente delas, na hora que elas estiverem ouvindo qualquer verdade que você estiver falando,
da Divina Vontade aqui nesse canal, que qualquer pessoa que vir para o seu canal e duvidar de qualquer coisa do que está sendo falado aqui nesse canal, baseado nos escritos da Luísa Picarreta e nos livros das místicas, que qualquer oposição que aconteça é trevas. Jesus falou para mim hoje cedo, e eu tenho que repetir só essa tagarela, né? A tagarela de Jesus, né? Eu tenho que ser a papagaio de pirata. Então lá vou eu, né? Ser o papagaio de pirata. Né? Não sei imitar papagaio, mas se eu pudesse eu imitava. Qualquer pensamento que venha oposto, que seja oposto ao que eu estou falando no meu canal sobre a divina vontade, eu só falo da divina vontade, né? Então, qualquer pensamento oposto contra a divina vontade é trevas. É trevas. Então, se você sentir qualquer pensamento oposto a essas verdades que estão sendo faladas aqui, você sabe que é a vontade humana sua que está te cegando. Você tem que... É um elemento de discernimento para você. E Jesus, ele quer que você entenda isso. É um elemento de discernimento para você. Né? Mesmo que eu seja exagerada, Jesus falou, mesmo que você seja exagerada nas coisas que você fala, mesmo que você seja, né, uma pessoa muito corajosa, exagerada de coragem, de ousada, né, de as pessoas achar estranho esse jeito seu, que ninguém é assim, não tem problema, né? Você é o que eu quero que você seja, né? Ele fala para mim, você precisa ser o que eu quero que você seja. E quando você é exagerado é porque eu sou exagerado. Né? Jesus, ele é muito exagerado quando ele fala, né, contra a vontade humana, gente. E quando ele fala da vontade divina, ele é muito exagerado, mas ele é tão exagerado que a gente até se assusta do jeito que ele é exagerado no livro do céu, sabe? A gente fala, meu Deus, mas é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo? No livro dos, né, a divina vontade, ela é tão grande assim, e ele faz questão da pessoa ter essa realidade de entendimento. Ela precisa compreender isso. É muito grande. Ele faz isso para a gente poder dimensionar e tentar entrar no universo da eternidade, para a gente poder imaginar que é grande mesmo, que é tão grande que você, né, tão pequenininho, você é um nada perto dessa realidade toda, né? E esse nada que você é importante você ser. Ele ama a pequenez da criatura. Quanto mais ela é exagerada e ela fala, nossa, é muito grande, gente, a divina vontade é muito grande. Isso demonstra claramente mais pequenez da pessoa. Se a pessoa, ela é pequena e ela fala, nossa, é muito, muito grande esse presente de Deus, é muito, muito grande a divina vontade. É a santidade das santidades, é isso. É porque a pessoa está entendendo. É porque a pessoa está entendendo. Ela está entrando no âmbito da eternidade, da onividência de Deus. Ela está entrando em Deus. Ela está vendo como é grande. Ela está conseguindo ver. Agora, se a pessoa olha para a divina vontade e vê uma devoçãozinha, só mais uma devoção da Igreja Católica, essa pessoa é muito soberba. Ela ainda é muito grande perto do conteúdo da divina vontade que ela vê pequeno. Você está entendendo? E no caso da pessoa que é filha da divina vontade, que está realmente mergulhando nesse entendimento, essa pessoa se vê cada vez mais pequena, se vê cada vez mais pequena, se vê cada vez mais prensada por Deus, cada vez mais, né, pequena. E essa pessoa, sabe, assusta e quer assustar os outros mesmo, falando, é muito grande esse presente de Deus, é muito grande, vocês não podem deixar de ver esses presentes. Então, Jesus vai falar que tem muita coisa que desagrada a ele, total, no livro do céu. Tem muita coisa que desagrada a Jesus, que são a vontade humana. Toda fonte da vontade humana desagrada a Jesus. Tudo que vem da vontade humana é trevas. Tudo, 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 tudo. Então, eu vou ler o trecho e vamos lá, vamos meditar, né? No volume 16, no dia 4 de janeiro de 1924, com as palavras de Jesus no horto. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Né? Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus, ele estava nesse momento ali, no Getsemane, explicando que era a vontade humana que ele estava, né, renunciando.
Ele estava renunciando à própria vontade humana dele também, porque ele também tinha vontade humana. Ele fala que ele tinha vontade humana também, porque ele é humano, né? Olha lá, não se faça a minha vontade, mas a tua. Um acordo com o seu Pai Celestial, que a vontade divina vai tomar o seu lugar de honra na criatura. Então, muito importante esse trecho. Ele fala aqui, ela fala, estava a pensar nas palavras de Jesus no horto, quando ele disse, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas não a minha vontade, mas a tua vontade. E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, ele disse-me, minha filha, achas que foi o cálice da minha paixão, pelo qual eu dizia ao Pai, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice? Não, absolutamente não. Ele queria a paixão, né? Ele queria a cruz, queria morrer por nós, né? Não era por causa disso. Ele fala, não, absolutamente não. Era o cálice da vontade humana, que continha tal amargura e plenitude de vícios. Tá vendo? A vontade humana, o reino humano em si, né? Contém tanta amargura e plenitude de vícios. Tá vendo? Amargura e plenitude de vícios. Gente, Jesus mostra para mim quando uma pessoa fica na sua vontade humana, né? Que faz tempo que eu não sei mais o que que é isso. Eu não sei mais o que que é isso. Então, Jesus que conta para mim. Agora, o que acontece na vontade humana é Jesus que conta para mim. Porque eu não sei mais o que que é viver na vontade humana. Ah, Aline, duvido, duvido, não sei. Eu não sei mais, faz tempo que eu esqueci. Esqueci como é viver na vontade humana. Eu não sinto mais nada que a vontade humana faz contra mim. Acabou. Eu sou livre. Aline, é muito sério o que você está falando. Gente, eu sou livre. Plenamente livre do reino humano. Eu estou na Terra e vejo o reino humano das outras pessoas. Mas o reino humano meu eu não tenho mais. A vontade humana minha já era. Aline, é muito sério o que você está falando, Aline. É muita responsabilidade que você está assumindo. É, mas é verdade. Eu não sei mais o que é vontade humana. Eu sei o que é vontade humana para mim dizer não para ela, entendeu? Mas só que ela se fundiu, a minha vontade humana se fundiu com a divina. Plenamente, pela intenção mais plena que eu tenho, né? E eu já tô assim, habituada, entendeu? Quando acontece o hábito, quando você já morreu totalmente para si mesmo e você vive só para Deus. Então, quando acontece a fusão plena, você não sai mais. Não sai mais da vontade humana. O que você pensa é Jesus. É Jesus pensando dentro de você. É muito bom viver assim. Porque você tem uma segurança muito plena de que você não sai mais da vontade de Deus. De que você está plenamente, né, mergulhada dentro do mar da vontade divina. Mergulhada no oceano da vontade divina. Que tudo que você pensa é vontade divina. É muito incrível. Mas só que daí tem coisas muito delicadas, porque a vontade divina, ela vê coisas ruins. Entendeu? A vontade divina, ela vê coisas ruins, coisas negativas que estão acontecendo ao redor de você, né? Ela te mostra aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Então, a vontade divina, ela revela as trevas para você. Porque ela é pureza, ela é sol, constante sol. Você está sempre à luz do sol. Então, você só vê, o seu olho só vê vontade divina, porque você já está no sol. Então, por você estar no sol, na hora que tem alguma coisa estranha a essa luz do sol, né? A hora que aparece uma sombra, qualquer coisa que atrapalha, né, a ação do sol, que vem, né, se ofuscar essa ação do sol, eu continuo vendo. Não por causa de mim mesma, mas por causa da visão da vontade divina em mim. Porque Jesus vai revelar as trevas, aonde está as trevas. Então, é como se você fosse um sol e você iluminasse todos os lugares e aonde tem trevas, você abre os olhos e vê a fonte do mal ali. Você vê o mal naquele lugar. É uma coisa horrorosa. Você
Tem que, nossa, assim, pra andar na rua, é aquilo que eu falei no meu vídeo, andar na rua é um sofrimento para a divina vontade andar na rua, é no meio dos homens. Porque eu vejo cada absurdo que eu falo, meu Deus do céu. E aí ele permite que eu veja, porque eu estando vivendo na vontade humana, fundida com a vontade divina, eu posso ofertar e rezar por aquela situação ruim que eu estou vendo, né? E o que eu estou vendo de bom, eu ofereço para apaziguar aquela coisa que eu estou vendo de mal, né? E vou orar para que Deus possa corrigir aquela circunstância do mal que está ali. Então é importante você entender isso, né? Então você que está vivendo a divina vontade vai ter que acostumar com o pensamento de Jesus em você. E as pessoas custam para entender que elas estão dentro da divina vontade já, né? Às vezes a pessoa já está vendo as coisas com os olhos de Deus, mas ela acha que é a vontade humana dela, porque ela já está fundida com Jesus e ela não sabe ainda. Então eu tenho que informar para a pessoa, porque a própria pessoa às vezes não percebe que ela já está fundida com Deus, né? E aí e você tem que ter certeza disso. Você não pode ser uma coisa assim que você vai falar assim, ah, já que a Aline falou que ela tá assim, eu também tô, porque eu não sou melhor do que a Aline, eu sou, né, eu não sou pior que a Aline. Eu sou melhor que a Aline. Então, se eu sou mais inteligente que a Aline, ela fala, mas eu falo muito mais bonito que ela. Eu sou muito mais organizada que ela, eu sou muito mais, né, eu tenho mais experiência que a Aline, tenho mais conhecimentos e tal. Às vezes tem pessoas que podem fazer uma comparação, né, uma comparação entre ela e eu, achando que por causa disso ela está na divina vontade, já que eu sou uma pessoa que ela tem uma opinião, né, sobre mim, ela vê algum defeito, ou vê alguma pequenez, uma miséria em mim, que é normal, isso da divina vontade, né? Você tem que ser muito sincero, muito pequeno, né? E aí você, vendo que você é mais organizada, que você fala mais bonito, que você... Aí você pode pensar, então eu tô na vontade divina também, já que a Aline falou que ela tá, eu também tô. Tem gente que baseia o caminho da vontade divina em mim, né? Em mim. Não tô falando pessoas sinceras, que tem pessoas sinceras que falam para mim, Aline, não tem como eu não olhar para você. Tem uma pessoa que falou para mim ontem, né? Aline, não tem como eu não olhar para você. Você para mim é um modelo de uma certa forma da vida na divina vontade. Para essa pessoa tá ótimo, é isso mesmo. Mas só que Jesus vai na hora que ela falou isso comigo, Jesus falou assim, Aline, cuidado. Você tem que avisar algumas outras pessoas que são meio soberbas e orgulhosas e cheias de si, que elas estão também usando você como modelo para elas dizer que elas estão na vontade divina sem nem elas fazer uma análise verdadeira se elas estão. Elas nem mergulham de todo o coração, elas só ouvem você e acham que você, ensinando elas, já é o suficiente para elas entenderem a divina vontade, né? Então, nisso elas são pequenas, entre aspas, nisso elas se sentem pequenas porque elas te ouvem, mas elas sempre se acham melhores que você. Que elas nunca falariam certas coisas que você fala, que elas falariam melhor que você, colocariam as coisas melhor que você. São pessoas que vivem baseando no que você diz. Jesus me avisou. E elas, de verdade, elas não fazem uma meditação delas. Só delas com Jesus. Elas não têm o relacionamento da intimidade delas com Jesus. Elas não estão ouvindo o próprio Jesus dentro delas. Elas não estão fazendo esse processo de ouvir Jesus dentro delas, né? E aí essa pessoa, ela acredita que ela está na divina vontade com toda a pequenez e sinceridade dela, tudo bem, mas só que baseada no que você vive, porque ela é soberba ainda, e ela vê que você, se você consegue, ela também consegue, ela vive desse jeito, mas ela não tem relacionamento com Deus. O que ela vive é baseado no que você está dizendo. Ela não tem relacionamento comigo, Jesus falando assim. Ela não tem eu falando na mente dela de verdade, né? Ela não tem a intimidade comigo. Ela não busca isso, ela não vai para o silêncio para poder descobrir isso, né? Igual você fez com Eliana, né? Eu fiz isso com Eliana. Ele sair, né, do convívio com os livros das místicas para ele voltar para o convívio com Jesus. Ou começar um convívio só com Jesus, né? De voltar
a fonte da divina vontade, que é Jesus. Então, Jesus falou assim, tem um perigo muito grande no seu canal, das pessoas ficarem baseando nos conteúdos e elas acharem que é muito mais fácil ficar só ouvindo você, e elas são preguiçosas e não vão atrás de mim, não vão atrás da divina vontade puramente, né? A da fonte, da fonte, da fonte. E aí você tem que avisar essas pessoas, avisa elas que elas estão indo numa direção oposta do que eu gostaria, que elas têm que fazer um começo, elas têm que pegar o livro do céu e elas têm que sozinhas fazer a sua meditação. Então, as meninas da sua casa que você forma, elas não são dependentes de você. Você vê que elas, se você sumir, elas continuam o caminho, né? As meninas líderes da minha casa, das minhas casas, elas são formadas por mim, né? E eu formo elas para elas terem a experiência com Jesus. Eu aponto Jesus para elas. Eu sou como Nossa Senhora. Eu falo para elas, alá Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. Alá Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. Elas vêm até mim e eu mando elas para Jesus. Elas vêm até mim e eu mando elas para Jesus. Elas vêm até mim e eu mando elas para Jesus. Né? Direto. Né? Eu tento não fazer no lugar delas. Eu não falo assim, não, pode deixar que eu vou falar com Jesus para você. Né? Claro que elas falam, nossa, parece que Jesus não fala comigo certas coisas. Ele fala para a Aline, e aí a Aline fala para mim, né? Esse dia a Michelle falou, né? Na live, falou esse dia. Mas só que é o seguinte, isso é por causa que Jesus, ele quer que seja assim. Não sei por quê. Que ele vem falar para mim, para vigiar elas, para ser guardiã delas, né? E eu acho que é para manter elas pequenas e mantê-las na comunidade. Eu acho que é por isso. Ele quer muito essa comunidade. Ele acha muito importante essa comunidade, porque a comunhão é a fonte do reino da divina vontade. Ele fala que essa comunhão, essas mãos unidas, né, são a base da divina vontade, do reino, né, do reino da divina vontade, e é baseado em união. Então, eu acho que para elas não saírem da comunidade, ele permite que eu ajude elas, de eu ser essa ajuda para elas. Mas só que elas podem sozinhas descobrirem. Jesus fala, elas podem sozinhas descobrirem o caminho delas, né? Tanto que quando alguém sai da minha comunidade e fala que vai descobrir a divina vontade sozinha, Jesus fala duas coisas para mim. Ela pode conseguir sim, claro que pode, se ela continuar vivendo na comunhão com as pessoas, se ela continuar vivendo em comunhão com as pessoas, né? Se ela for para a paróquia dela, e lá ela divulgar a divina vontade e falar sobre isso, ela entende a divina vontade, ela consegue, igual você, desenvolver. Se ela estiver em comunhão com alguém, ou com algum, né, ou com algum órgão, ou na comunidade da paróquia dela. Ela consegue, mas se ela for sozinha, se ela sair da comunidade e for sozinha caminhar, né, para ler o livro do céu, ela não consegue. Jesus fala, ela não consegue fazer esse encontro pleno, assim, do jeito que eu gostaria, sabe, do reino, dela viver o reino. Ela pode até entender um pouco a divina vontade, mas o reino, ela não vai conseguir ver o reino, ela não vai conseguir saborear a vida do reino, porque a vida do reino precisa da comunidade. Então aí, o que eu sinto de Jesus? Eu sinto que ele permite que as meninas da minha liderança precisem de mim por causa da comunidade, por causa né, eu estou aqui para ser instrumento de Deus numa comunidade, para formar pessoas. E isso é a base do Espírito Santo. A luz do Espírito Santo vem em direção a essa realidade, de você estar em união com outras pessoas, de você estar servindo o outro, né? De você ser pequeno, ser o último, para se colocar a serviço do outro. Então, essa é a base do reino. Jesus fala assim, aquele que quiser ser o maior, seja o menor e sirva aos outros. Então, essa é a base do reino de Deus, né? É a palavra de Deus, né? Confirmando isso. Então, quem quiser viver no reino da divina vontade, que é o reinado da divina vontade em você, você precisa ser essa criança. Ser esse pequeno que vai se tornar o maior. Ser o pequeno que vai se tornar o maior. E para ser o maior no reino de Deus, você tem que ser o mais pequeno, o mais humilde, aquele que serve a todos, aquele que vai estar em disposição do outro, que está em disposição para ajudar o outro, para levantar o outro, né, na hora que o outro precisar, para conduzir o outro para Jesus.
para ser como Maria, apontando Jesus, fazer tudo o que ele vos disser. Maria era assim, né? Fazer tudo, apontando Jesus constantemente. A maior atitude de Nossa Senhora no reino da divina vontade é isso. É ela apontar o filho. Vai lá, fazer tudo o que ele vos disser, que é a vontade de Deus. Fazer tudo o que ele vos disser. Fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora falando, eu vou fazer isso. Quando vem alguém para mim, eu falo, olha, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, você não está vendo? Mas eu estou vendo, olha lá, Jesus aqui. Teve um fato que aconteceu, que eu não vou falar para quem foi, mas foi muito importante porque ela estava sofrendo muito com a sogra. Né? Eu vou falar o caso dela. Ela estava sofrendo muito com a sogra dela. Estava achando que a sogra dela estava perseguindo ela. Gente do céu, vocês não têm noção do que aconteceu. Que incrível que Deus fez na vida dela. Foi vários fatos que aconteceram e a sogra ficou brava com ela por causa de uma atitude que ela fez na vontade humana dela. Aí eu falei para ela o que ela tinha feito de errado, mas também falei que Deus ia usar o que ela fez de errado, que ela tá na divina vontade, então aquilo que ela fez de errado, Deus ia usar. Falei para ela, fique em paz, né? Você fez uma coisa que não era para fazer, né? Naquele primeiro momento você não foi iluminada por Deus, mas fique em paz, porque você não pode querer ser iluminada por Deus se Deus não quiser iluminar você. Então, é muito importante isso, né? Eu fiz ela entender que a pequenez dela, ela tem que amar a pequenez dela. Se ela não entendeu o que Deus queria falar para ela, não tem problema. Ela tem que amar isso, entendeu? E aí, na hora que eu fui falar para ela, nossa, eu devia ter feito isso, era isso que Deus gostaria que você tivesse feito, ela ficou triste. Ai, Aline, pisei na bola. Eu não acredito, eu sou cabeçuda, Aline. Ela ficava sofrendo muito por causa disso. Sofre ainda, tadinha. Ai, Aline, eu queria ver Jesus igual você vê. Eu queria. Falei, calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Aí eu peguei e falei para ela assim: como você, né, não tem ainda a luz, né, total, né, do sol, então você tem que depender, né, de eu ter que falar para você. Então, Jesus quer assim, tá? Fique em paz. Mas só que Jesus vai usar o que ele fez, tá? O que você fez, ele vai usar para o bem. Fique em paz. Mesmo você não tendo feito plenamente, mas a sua intenção era fazer a vontade de Deus. Era o correto. E a sogra ficou brava com ela. A sogra ficou, por que ela fez? O cunhado dela pegou Covid, né? O filho da sogra. É cunhado dela, não é o marido dela. Pegou Covid. E o homem é um marmanjo, né? O marmanjo estava passando mal. E aí, o correto, quando falaram, o marido dela pegou e falou assim: eu posso trazer meu irmão para ficar aqui com a gente? E ela já tinha sido vacinada do Covid, né? E ela, sendo filha da divina vontade, ela não pode ter medo do Covid. Ela tem que entregar a sua vida plena para Deus. Então, aquilo que Deus quiser que ela pegue Covid, ela tem que aceitar pegar Covid. Se Deus quiser que ela morra de Covid, ela tem que aceitar que ela vai morrer de Covid. Né? Se o marido dela pegar Covid, ela tem que aceitar. Então, tudo é vontade divina. Então, chegou a oportunidade dela demonstrar amor, né, para a família dela, né, pro marido dela, pro irmão dela. Mas naquele momento ela não tinha conhecimento dessa luz. Então ela fez o correto, dentro da intenção plena dela. Ela fez o correto. O que ela fez? Ela falou assim: de jeito nenhum, ele tem que ficar na casa dele, isolado, né? A gente, de repente, pode levar as coisas para ele lá, mas sem contato. Ele tem que usar máscara, ele tem que fazer o teste para ver se é Covid mesmo. E ninguém pode entrar em contato com ele, né? De jeito nenhum. E aí a sogra ficou horrorizada com a atitude dela. A sogra ficou horrorizada. Nossa, mas que menina egoísta, que menina medrosa, que não sei o quê. Então passou uma mensagem horrível para a sogra. E a sogra falou: eu não, eu sou mãe e eu vou cuidar do meu filho. Mas eu não vou atrapalhar vocês. Eu vou lá na casa dele, vou cuidar dele lá. Então a sogra, que é segura em Deus, amorosa, mãe, né, foi lá e cuidou do filho. E confiou em Deus. Uma pessoa que tem Deus, uma pessoa justa. A sogra é uma pessoa justa. Essa minha amiga ficou preocupada, né? Depois, ai, Aline, agora como que eu vou consertar isso? Minha sogra tá com raiva de mim, não quer falar comigo. Eu falei, agora fique em paz. Fique em paz, fique em silêncio. Você não fez algo errado, Deus vai usar o que você fez. Fique em paz.
Batata, realmente. Foi confirmado que o rapaz tinha Covid e ele estava fazendo caminhada na rua, mesmo com Covid. Ele não respeitava, entendeu? Ela falou assim, tá vendo, Aline? Como que eu ia cuidar de um cara rebelde na minha casa? Eu não tenho autoridade ainda. Aí eu falei, realmente, se você trouxesse ele para sua casa, Deus não dá uma coisa para você fazer que você ainda não tem capacidade de fazer, né? E você não ia ter autoridade para poder lidar com essa situação. Então Deus não ia mandar uma bucha de canhão para você, de você cuidar de um marmanjo, né, que nem respeita nada. Você ia ter que gritar com ele, falar bravo com ele, e você não ia ter essa autoridade, você não tem ainda essa capacidade. Ela não tem, ela é muito nova, ela é, né, novinha demais, então ela não tem ainda essa autoridade, sabe, de mãe. Ela não tem, ela não é mãe ainda, então ela não tem essa autoridade de mãe para lidar com uma situação dessa. E ele é rebelde. Então, ela viu, nossa, Aline, realmente o que eu falei é correto, né? Ele tinha que se proteger, ele tinha que ser. Eu falei, então, tudo que você falou, eles ouviram. Você não falou nada de errado, né? Então, vai voltar, todo mundo vai voltar e ficar do seu lado de novo. Pode ficar em paz, porque todo mundo vai perceber que os conselhos que você deu de que ele deveria se proteger, de que deveria ficar isolado, é o correto que você fez. É o que é informado pelos cientistas, pelos médicos, né? Que a pessoa tem que respeitar o outro, e ele não fez isso. Então, coitada da mãe dele, né? Da sogra. Ela cuidar de um marmanjo desse, ela também não tem autoridade contra o próprio filho, irresponsável. E aí acabou que ela, com certeza, no momento que a sogra cuidava do filho, percebeu, meu Deus do céu, imagina se eu deixasse ela cuidar do meu filho, eu não estou conseguindo cuidar, imagina se a minha cunhada fosse cuidar dele. Então, eu falei para ela assim, a verdade vai aparecer e as coisas vão se melhorar. E realmente melhorou. A sogra voltou a conversar com ela. Mas só que daí ela veio falar assim, Aline, a minha sogra, ela fica falando mal dos homens, fica falando mal do marido, né? Depois ela começou a falar mal do meu filho. E eu não, eu corro dela. Eu não quero conversar falando mal dos outros, eu não gosto, né? Aí eu peguei e falei para ela, nossa, realmente, né? Se a pessoa tá falando mal de outra pessoa, melhor ficar longe, né? Ficar longe. E aconteceu um fato que Jesus quis que acontecesse para mostrar quem é a sogra dela, né? Aconteceu um fato lá que o marido dela não respeitou ela, essa minha amiga, não respeitou. Passou por cima dela, fez uma coisa ridícula, né? E a sogra defendeu ela, falou de jeito nenhum, você não vai fazer com ela a mesma coisa que vocês fazem comigo. A sogra fez isso, defendeu ela. A sogra, que ela tanto tinha problema, que achou que estava contra ela, defendeu ela na casa. Eles moram num terreno onde tem 3 casas. E uma das casas é a dela. A sogra mora no outro terreno, um terreno grande, e outro o cunhado mora em outro. E ela mora no meio da família do marido dela. Então, e o marido dela e o sogro são 2 homens super machistas. São 2 homens que pisam nas mulheres, machistas, né? E ela viu isso. Aline, meu marido é machista, ele é realmente machista, ele não quer me ouvir, ele não me ouve. Eu falo, parece que eu não tenho voz nem vez na minha casa. Você precisa ver que horror que é assim. E eu quero ser diferente, eu quero ser igual a você, com autoridade, poder falar na divina vontade, poder, né? Eu preciso, Aline, que Jesus me dê coragem, ousadia, igual você tem. Ela sofrendo por causa dessa situação. E eu peguei e falei para ela, calma, que Deus vai fazer você aprender a ter essa luz do Espírito Santo para guiar as coisas na sua família. E aí Deus abriu um baita de um véu para ela. Porque quando a sogra vinha reclamar do marido e do filho, era a sogra pedindo socorro. Só tem a sogra ali e ela de mulher, praticamente. E a outra, eu acho que eu não sei se a outra tem tanto, né? Se tem outra filha lá, não sei. Se tem outra nora, não sei. Eu só sei que é uma situação delicada, aonde a sogra sozinha sofria muito esse machismo. E ela veio morar junto, ela tá sofrendo a mesma coisa e a sogra começou a ver isso. E a sogra ficava vigiando a nora. Por quê? Por que Jesus mostrou? Por que a sogra ficava vigiando a nora e ela ficava se sentindo vigiada pela sogra e incomodada? Mas a sogra estava tentando proteger a sua nora de sofrer a mesma coisa que ela sofre com o machismo. E aí,
ela estava defendendo, foi defender 2 vezes no mesmo dia, ela defendeu a nora, essa minha amiga, defendeu ela. E ela veio contar para mim, Aline, graças a Deus que Deus falou através da minha sogra. Graças a Deus que Deus usou a minha sogra para me defender. Senão eu estava frita. Falei, acorda para a vida então. Olha só a luz do Espírito Santo movendo aí. Olha Deus movendo essa situação. A sua sogra, quando ela veio falar mal do marido dela, ela estava sendo justa. Aline, eu pensando mal dela. Eu falei, ela estava sendo justa. Porque você percebeu, você tem reclamado que o seu marido é machista. Agora você viu que o sogro também é. Agora você viu por que ela tem motivo para reclamar. Ela é justa. Ela estava reclamando de algo justo. E ela defendeu você porque ela não quer que você passe pela mesma injustiça que ela. Gente, Jesus, quando clareou a mente dessa minha amiga referente à sogra, mudou tudo. Eu falei, a sua sogra, você tem que se unir a ela contra o machismo na sua família, contra essa injustiça do machismo na sua família, na sua casa, na casa dela também. Você tem que se unir a ela. As duas serem amigas. Você é filha dessa mulher. Você é a filha que vai defender ela. Você defender a sua sogra e a sua sogra defender você. Agora, não que você vai começar a puxar saco da sua sogra. Eu expliquei, você não vai puxar saco da sua sogra por causa disso. Você não vai, né, ser conivente com a sogra quando a sogra ficar falando, reclamando. Não, você vai ajustar essa situação na divina vontade. Você vai promover o diálogo, né, entre vocês. Corrigir esse fato, né, desse machismo acabar de uma vez por todas, as duas trabalhando juntas em união com Deus, em Deus, na divina vontade. Então, o reino divino vai reinar na sua casa e o reino humano vai cair. O reino do machismo masculino vai cair na sua casa. Não é que você vai ser feminista, não. Você vai ser justa, né? Colocando a ordem correta. Vai obedecer o marido, ele vai continuar sendo o líder da família, ele vai continuar sendo a cabeça do lar, mas, né, na justiça. Na minha casa, o meu marido era muito machista também. Eu fiz ele continuar no lugar dele como sacerdote do lar, mas na justiça. Eu trabalho em cima da justiça, da verdade, da realidade. Então, o reino humano contra o reino divino é isso, né, que a gente vê. As coisas em desordem. As coisas em desordem, né, exagerado, o mal, né, se sobressaindo. As atitudes humanas maléficas se sobressaindo. Aí, quando vem a divina vontade, através de uma pessoa pode corrigir e transformar num reino de união. Então, a nora que brigava com a sogra, agora tem que ser amiga da sogra e a sogra ser amiga da nora, que já era. A sogra já era amiga da nora, mas a nora não via, não sabia que a sogra era amiga dela. Agora as duas têm como ajustar essa amizade numa forma realista, numa forma igualitária, numa forma justa, né, se unirem contra o mal, contra a vontade humana que está reinando, né, e não se unir contra os maridos. Fazer os maridos viverem na divina vontade, instruir, e essa menina tem a capacidade total de colocar luz na vida dela e na casa dela. Tem condições e viver uma paz incrível dentro dessa família, na convivência dessas 3 casas nesse terreno. Então, é muito importante como a divina vontade forma as pessoas, né? Então, vamos para o trecho que Jesus quer falar sobre essa realidade, né? Do que ele veio fazer. Minha filha, achas que foi o cálice da minha paixão pelo qual eu dizia ao Pai, Pai, se for possível, passe de mim este cálice? Não, absolutamente não. Era o cálice da vontade humana, que continha tal amargura e plenitude de vícios, que minha vontade humana, olha lá, Jesus tem vontade humana, ele falando, a minha vontade humana, unida com a divina, sentiu tal repugnância, que é o que eu tenho, eu sinto essa total repugnância, terror e espanto, olha lá, tá vendo? Você, quando começa a viver unido com a divina vontade, você começa a sentir repugnância, terror e espanto contra o reino humano que está na Terra, contra as coisas da ordem humana, doente que está na Terra, contra as trevas que estão acontecendo ao seu redor.
né? E você acha que você é contra as pessoas, mas não é contra as pessoas, você é contra a sua vontade humana que está desordenada nas pessoas, né? Você começa a brigar com o seu esposo e sempre sentir repugnância às atitudes dele, mas não é a ele que você está sentindo repugnância. Você está sentindo repugnância contra a vontade humana do seu esposo, que ainda é machista. Então eu passei por um processo muito difícil aqui em casa, até eu entender que eu não era contra meu marido, mas que eu era contra a vontade humana dele, demorou. Eu ralei, gente, eu sofri demais, vocês não têm noção. Agora eu sei que é a vontade humana, hoje eu aponto. Eu te amo, meu amanhã, meu irmão. Eu te amo, meu amigo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Ontem eu conversei com meu filho. Se você ver as coisas que eu conversei com meu filho, gente. O que eu mostrei pro meu filho, né, da vontade humana do pai dele, mostrei, olha, isso aqui é a vontade humana do seu pai. Tem que ter dó, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, porque ele ainda tá nessa realidade, mas só que ele é justo em sentir isso. Tem coisas que são justas. Tem coisas que a pessoa sente na vontade humana dela, mas que são justas. E aí eu apontando a vontade humana justa do meu marido, né, pro meu filho. Ontem meu marido, né, tava brigando com meu filho, porque meu filho, a gente foi buscar o óculos novo do meu filho. E a gente foi comprar o óculos para ele e ficou mais de R$ 1.600, quase R$ 2.000, o óculos que ele queria para ele, que tinha transitions, né? E ele tem o grau muito alto, é 8,5 numa vista. Então, para ficar uma qualidade de uma lente fina, então a lente é muito cara, deu muito cara, ficou a lente, nossa senhora, um absurdo de caro, gente, mais de R$ 1.000 e tantos a lente com o transition. E aí, meu marido não tem condição, a gente não tem condição de pagar, né, quase R$ 200 de parcela no óculos, né, a gente não tinha condição. E aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, olha, não dá, mais de R$ 1.000 eu não pago no óculos, eu vou ter que ir em outro lugar. E eu tava ali porque ali eu tinha conta, né? Porque eu não tinha como comprar parcelado no cartão de crédito, porque eu já tinha usado os limites do meu cartão. Então eu fui ali porque tinha conta do crédito do carnê. Então ali, como eu já tinha conta e cadastro, eu fui lá. E eu falei pra ela assim, olha, se for mais de R$ 1.000, eu não posso comprar aqui. Né? Eu vou ter que fazer em outro lugar. E ela, né, aí eu fui explicando pra ela, pode tirar o transition. Fazer o quê? Tira o transition. E o meu filho ficou triste, porque ele, ai, mãe, eu já tava usando o transition, eu tô acostumado. Eu falei, não posso fazer nada. Meu marido tava atrás, meu marido nem quis entrar na conversa. Meu marido só falou, pelo amor de Deus, Aline, mais de R$ 1.000 não dá. Então eu peguei e fiquei chorando com a mulher. Falei assim, olha, desculpa, não dá pra fazer com transition. Tira aí o transition pra ver quanto que fica. E ficou menos de R$ 1.000. Aí eu fiz. Mas meu filho ficou triste, né? Ficou triste. Eu comprei uma armação nova, comprei o óculos, né, a lente, tudo. E aí meu filho, mas ele entendeu, meu filho entendeu. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou ter que acostumar. Eu falei, você não vai morrer por causa disso, pelo amor de Deus, o sol não machuca, o sol é graça de Deus. O sol não machuca, você vai ver as coisas com os olhos mais, né, os olhos melhores, né? Você vai ter ver as coisas melhor depois desse óculos novo. Você vai precisando de um óculos novo, então vai dar tudo certo. Fique em paz, não vai morrer, o sol não mata ninguém, o sol é bênção, o sol é vida. Falei pra ele, Jesus vinha toda hora na minha cabeça, o sol é vida ali. Ele precisa desse sol, vai libertar ele de muitas coisas. Eu falei, tá bom. E aí eu falei assim, filho, fique em paz, você vai sobreviver. E eu falando na frente da vendedora, ele vai sobreviver. E ela tentando enfiar a goela abaixo, né, pra mim comprar o transition, tentando facilitar o jeito pra mim. Eu falei, não, não tem jeito. Tem que ficar abaixo de R$ 1.000 esse óculos. Eu não tenho condição de pagar e eu não tenho coragem de dar mais de R$ 1.000 no óculos. Eu não tenho coragem. A gente nunca comprou um óculos com mais de R$ 1.000. Não é agora que eu vou começar. Ai, mas ele tem. O problema é que ele precisa. Eu falei, mas transition é uma coisa super, tá? Pra poder ficar assim, né? Aí tudo bem. Aí ontem a gente foi buscar o óculos. E na hora que a gente foi buscar o óculos, meu filho falou que ia continuar andando com o outro óculos que tem a tela transition. O óculos antigo. E meu marido ficou bravo. De jeito nenhum. Que absurdo. Eu comprei um óculos caro, eu tô pagando caro nesse óculos e você vai usar esse óculos. E que não sei o que, não sei o que. Você não vai andar com outro óculos. E meu filho falou assim, mas o que tem de errado eu andar com outro? E quando tiver sol eu vou colocar outro. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E brigando ele dentro do carro, meu filho.
por causa disso. Eu peguei e falei pro meu marido, é muito pequena essa briga, Alan, pelo amor de Deus. Para de brigar por causa disso, porque você sabe que é tudo fogo de palha. Ele tá falando isso, mas ele não... Você acha que ele vai querer ficar andando com outro óculos no bolso? É chato ficar andando no bolso com outra coisa, pra andar todo lugar que ele for, né? E deixa, não vai morrer por causa disso, não. Você tá, né, brigando por causa de pouca coisa. Pelo amor de Deus, para com isso. Aí tudo bem. Aí depois que a gente chegou em casa, meu filho veio falar comigo. Ai, mãe, mas eu não entendo o pai. Por que que ele é assim? Por que que ele é assim? Por que que ele briga comigo por causa de bobeira? Porque não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu peguei e fui explicar pro meu filho. Filho, você não percebeu? Você não percebeu o quanto você magoou o seu pai? Como assim? Eu não magoei meu pai, não fiz nada. Eu falei, fez. O seu pai sofre porque ele não pode dar aquilo que você merece. Aquilo que você quer. Ele queria ter dinheiro para comprar o óculos Transition para você. E quando você vai e rejeita o óculos que ele te deu de R$ 1.000, que é o que ele pôde pagar, você mostra para ele, né? Para ele a fraqueza dele não poder comprar aquilo que você quer. Você é tipo gospe no esforço que ele tá fazendo para pagar esse aí para você. Mãe, mas eu não tô fazendo isso por você, mas é assim que ele sente. Ele sente que você está fazendo pouco do que ele te deu. Porque você prefere ficar com um outro velho. Não, mas eu agradeço pelo outro, foi ele que comprou para mim o outro. Sim, pois é. Mas só que seu pai agora não teve condições de comprar o Transition para você. Então ele comprou esse que não é Transition e ele é o que ele pode pagar e com todo o esforço, todo o amor do mundo. Ele trabalha muito, ele trabalha demais para trazer comida pra gente, né? Ele trabalha demais para poder dar tudo para você. Então você tem que agradecer. E quando você fica andando com outro óculos no bolso, isso demonstrou que você não gostou do que ele te deu. E isso magoou o coração de um pai que gostaria tanto de fazer o melhor pelo filho. Você fica lembrando para ele que ele é incapaz, que ele não consegue pagar uma coisa a mais para você. Isso é uma dor no coração dele. E você lembra isso quando você rejeita o óculos novo que ele te deu. Mãe, mas eu não tô rejeitando, eu gostei muito do óculos, eu agradeço muito. Eu sei, mas só que a mensagem que você passa, mostrando que você tá levando outro óculos antigo no seu bolso, revela outra coisa do seu pai. Você tem que ver. E é justo o que seu pai pensa. É uma vontade humana dele? Sim. Mas é justa. É uma vontade humana boa. Justa, pequena, onde ele vê a sua pequenez. Onde ele vê, encara, né, que ele depende de Deus, que ele depende mais de Deus, que ele tem que fazer mais, né, de que ele ainda não fez o suficiente, né? E isso revela a pequenez dele e ele tem que lidar com essa pequenez. E Deus sempre vai manter a gente pequeno assim, porque é bom pra gente ser assim pequeno, né? Então é bom pra gente não se ensoberbecer, né? Da gente não se ensoberbecer, saber que a gente é pequeno, isso é bom de Deus, isso é algo bom de Deus. Mas é uma coisa ruim para nós, para o nosso reino humano é ruim. A gente sente mal com isso, mas para nós é bom, na santidade é bom você saber que você é pequeno, que você não pode fazer tudo o que você gostaria, que as coisas têm limites. Aí eu expliquei para ele que o limite, sobre o limite do outro, que graças a Deus que Deus permite que a gente viva dentro de uma sociedade onde a gente tem um limite que é o outro. Aí eu fui explicar para ele o limite que nós temos para a gente viver na Terra é o limite do outro. A gente não pode fazer tudo o que a gente gostaria. Aí ele estava brigando comigo por causa também, brigando não, discutindo comigo ontem, porque a gente proibiu ele de mexer no computador ontem, por causa que na sexta-feira, por causa de eu estar fazendo a live, ele abusou e ficou 1 hora a mais jogando videogame. E a gente já tinha conversado com ele que o horário dele é até 9h30, que depois das 9h30 não pode. E ele ficou até 10h30. E aí a gente falou assim, você abusa, você tá abusando. Então, por causa desse abuso de graça que você faz, você tá de castigo hoje, você não mexe no computador. Essa 1 hora a mais que você usou foi a conta do sábado inteiro. Você não vai usar o computador hoje, não vai jogar hoje. E isso pra ele foi as trevas. Isso pra ele foi a morte.
E aí eu peguei e falei pra ele assim, e ele tava brigando com ele. É injusto, é injusto, é injusto vocês me darem castigo. E não sei o que, eu tô de férias, é injusto, vocês deveriam deixar eu até a hora que eu quisesse confiar em mim. Vocês têm que confiar em mim, de que eu não vou ficar até meia-noite. Quando chegar 11 horas eu vou parar. Vocês têm que deixar eu livre pra mim fazer o que eu quiser. Eu falei, peraí, opa, peraí. Por que vocês colocam limite? Por que vocês colocam limite? Opa, peraí. Se Deus coloca limite em nós, por que nós, pais, não podemos dar limite para os filhos? Mas por que isso? Vocês não confiam em mim. Eu falei, não é questão de confiar em você. Não é questão de confiar em você. A gente está num mundo que as coisas têm limite. O seu pai, quando ele dá limite para você, eu expliquei para ele, o seu pai, quando ele dá limite para você, é para a consciência do seu pai dizer para ele de que ele não está deixando você solto. A Deus dará. Porque seu pai não pode ficar vigiando 24 horas por dia o que você faz. Então, para a consciência do seu pai poder dormir no travesseiro, ele coloca um limite para você, né? De que você saiba que não pode fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, até a hora que você quiser. Entendeu? A gente vive nesse mundo sempre batendo no limite que o outro dá. Sempre, a gente vai sempre bater no limite. Quando você tiver seus filhos, você também vai viver a mesma coisa que seu pai está vivendo. O seu pai, ele trabalha o dia inteiro para trazer comida para casa. Ele dorme no travesseiro sossegado, ele consegue fechar os olhos para dormir por causa que ele tá vendo que a gente tá tendo comida para comer, né? O seu pai é pai de família, ele é o responsável desse lar. Então o seu pai tá vendo que tem comida para comer, que tem água e luz, internet, paga, que tem a casa, né, que a gente pode viver aqui nessa casa, que tem as coisas para poder manter a casa, né, de uma certa forma, que tenha comida pra gente comer. Então isso deixa o seu pai tranquilo. E de que tenha o dinheiro para pagar as contas. E não é só isso que deixa o seu pai tranquilo. Ele tem você. Ele tem você e tem o outro. E ele precisa educar vocês dois. Então, ele não consegue vigiar 24 horas o que vocês dois estão fazendo. Então, onde que ele pode trabalhar? No limite. Colocando limite no quanto você pode fazer. Porque não tem como ele ficar vigiando você para ver se você tá jogando um jogo bom, se você não tá, a gente não tem como saber. Mas uma coisa que, para a consciência do seu pai poder dormir à noite, ele precisa saber que ele colocou um limite para você, de que você entende. Ai, mas eu morro de medo do pai. Eu morro de medo do meu pai porque parece que ele vai tirar de mim tudo a qualquer momento. Eu falei, nunca. Ele nunca tirou de você nada. Você só tem o computador para jogar porque ele deixa. Aí eu provei para ele o quanto que o pai dele ama ele. Eu falei assim, esses dias o seu avô queria levar você para vacinar, lembra? E aí você falou pro seu pai que você tinha um horário marcado de jogo com os seus amigos. E aí o seu avô queria levar você justamente no horário do jogo dos seus amigos para ir vacinar. O que seu pai fez? O seu pai falou pro seu avô, não, amanhã de manhã o senhor leva eles. Por que seu pai mandou o seu avô levar vocês amanhã de manhã e não levar no dia à tarde? Naquele dia à tarde. Por quê? Ai, mesmo. Por quê? Porque o seu pai respeitou você. Ele respeitou que você falou que tinha marcado um jogo com os seus amigos. Então, filho, acorda pra vida. Seu pai te ama. Seu pai te respeita. Seu pai te considera. O seu pai que deu o computador para você. Se ele fosse uma pessoa ruim, que você não tivesse que ter medo dele, ele tinha tirado o computador de você há muito tempo. Há muito tempo. O celular de você já teria feito muita coisa triste. Ele nunca permitiu nada. E ele, né, respeitou você falando pro pai dele, não, pai, o senhor não vai levar hoje não, vai levar amanhã. Né? E deu tudo certo. Deu tudo certo. Então você para de ser injusto com seu pai. Aí teve outra conversa dos dois, né? Que os dois têm morre de medo da gente. Falou assim, a gente tem medo de vocês. Na hora que vocês aparecem, eu saio na hora do que eu tô vendo. O Vinícius também, né? O outro pequeno. Na hora que a gente chega, quando a gente chega no quarto deles, eles saem do que eles estão fazendo na hora. Eles param, eles escondem o celular, escondem o Switch, que é o jogo deles, esconde tudo na hora que a gente chega. O meu filho, quando eu chego no quarto, que ele tá assistindo televisão no meu quarto, ele pega e desliga a televisão. Para mim, não ver o que ele tá vendo.
Então dá um mal-estar horroroso na minha casa. É um mal-estar. Eu e meu marido sentimos esse mal-estar, como se a gente fosse intruso na nossa própria casa. E aí ontem a gente tava falando com os dois isso. E aí eles falando, e aí o maior velho, a gente tem medo de vocês, porque a gente acha que vocês vão dar castigo pra gente se a gente ver alguma coisa que a gente tá fazendo. E aí meu marido falou assim, se vocês escondem as coisas que vocês estão fazendo, é porque vocês não estão fazendo coisas boas. É assim que eu penso. Não, pai, não é isso. É que a gente tem medo de você pensar que é uma coisa ruim. Aí eu expliquei pra eles. Eu expliquei, gente, criançada, tem coisa muito ruim no mundo. Tem coisa muito ruim. Né? Tanto que meu filho estava participando do Discord no celular dele e um monte de vídeo, né, no Discord, que é tipo um WhatsApp, o Discord. E um monte de vídeo de meninas estranhas, sabe? Umas meninas de calcinha, eu falei, pode parar. De jeito nenhum. Não quero isso. Não quero isso. É muito material nojento que tem na internet. Então a gente desinstalou e colocou outra senha no celular do pequeno. Desinstalou e falou pra ele não vai usar essa porcaria de jeito nenhum. Ah, mas o Alisson usa. O Alisson é o Alisson, você é você. Você tem 13 anos, o Alisson tem 17. Entendeu? E o Alisson, a gente vê que o Alisson não fica vendo essas coisas. Mas a gente tá de olho nele também. Estamos de olho em tudo. Né? Sempre eu tô de olho em tudo. Então, vocês não podem achar errado que a gente olhe o WhatsApp de vocês e veja o que vocês estão falando. Vocês têm que gostar, porque quando vocês... O mundo tá terrível. Eu falei umas coisas que eu vejo na internet, contei pra eles as coisas que estão fazendo com outras crianças hoje em dia, né? Contei pra eles umas coisas horríveis. Aí eles falaram, nossa, mãe, mas a gente não vê essas coisas. Eu falei, mas só que tem essas coisas. E tem coisas piores do que isso, que vocês podem achar que é normal, mas não é normal. E quando vocês tiver o filho de vocês, vocês também vão ser igual a gente, vocês vão proteger. E vocês têm que se sentir felizes porque o pai e a mãe de vocês protege vocês. Vocês vão agradecer pro resto da vida, na eternidade, o pai e a mãe de vocês que vocês tiveram na terra. Agradeça a Deus porque vocês têm pai e mãe. Tem gente que não tem isso que vocês têm, daria tudo para ter. Então vocês não deveriam ter medo da gente, porque a gente está aqui para te amar. Quando a gente fala para você não ver uma coisa, quando a gente proíbe alguma coisa, é pro seu bem, não é pro seu mal. E você lá no céu, quando você estiver lá, você vai querer visitar a gente. Jesus falou que no céu tem momentos de festas. Que aí nessas festas é que você encontra os entes queridos e é uma festa que é o momento mais feliz. É esse momento de encontrar os entes queridos no céu, por toda a eternidade. Quando tiver festas lá no céu. Então você vai ter muita alegria, muita felicidade de encontrar eu e seu pai por resto da eternidade no céu. Porque você vai estar no céu por causa da gente. Por causa da educação que a gente está dando para você. Você vai lembrar disso. Você vai estar no céu porque eu e seu pai cuidamos de você. Para você saber, né, que tem Deus, que você tem limites, que as coisas têm que ser na hora certa, no jeito certo, coerentes, protegendo vocês dessas coisas nocivas que tem no mundo hoje. Então, se a gente entrar no quarto, a gente quer ver o que vocês estão vendo. Porque vocês não têm que ter medo da gente falar que não pode. Vocês têm que ficar felizes quando a gente chegar e ver que vocês estão assistindo um filme ruim e a gente fala, não quero que você assista mais esse tipo de filme. Vocês têm que ficar felizes e não tristes. Então, quando eu entrar no ambiente, deixa eu ver o que vocês estão vendo. É pro melhor para vocês. É o melhor para vocês. Eu sei que isso não, é uma conversa que nenhum outro pai e mãe tem com o filho, mas eu tenho essa liberdade de poder viver na divina vontade e trazer essa verdade para você na minha casa, na nossa casa. É muito importante, gente. Muito importante, é muito importante ter essas conversas com os filhos de vocês. Aí ontem eu conversei bastante com meus filhos. E eu percebo que meu filho ele ainda tem alguma resistência, né, às verdades que eu conto, eu sei disso. Mas é do reino humano dele, do mundo humano dele, da vontade humana dele, que quer as trevas, né? Ontem eu tava falando sobre o momento que, né, a história da Valdorda com meu filho pegou e virou as costas para mim e foi fazer outra coisa. Não quis ouvir, né? Então eu percebo que tem uma resistência, que não tem aquela vontade de ouvir, sabe? Mas eu vejo essas coisas e entrego para Jesus. Eu me sinto como se Jesus estivesse falando, tá vendo? Tá vendo como eu sou rejeitado ainda, né? Tá vendo como a vontade divina é rejeitada, né? Tá vendo? Tá. E oferta é isso. Eu também passei por isso. Jesus falou na hora para mim na minha mente. Eu também passei por isso, filha. Também passei. Teve pessoas também que viraram as costas para mim na hora que eu falava. Então, oferta para mim. Ofertei. Em prol do meu próprio filho. Assim, que o Senhor entre nele, né? Que o Senhor entre no coração dele. Que o Senhor mova o coração dele.
Mas foi ontem, ele ficou quieto depois, ele não parou de ficar revoltado, ele aceitou o castigo, ficou bem. E a gente foi passear, ele falou assim, mãe, então vamos sair hoje, vamos lá no parque da cidade, vamos sair hoje. Eu falei, tá bom, vamos sair. Aí eu saí com eles ontem, e foi ótimo o passeio, até coloquei fotos no meu Facebook lá. Não é fácil não, gente. É muito difícil a gente ser mãe na divina vontade, mas a gente vai consegue. Com Jesus a gente consegue, tá? Então aqui, ó. Ele fala que a vontade humana unida à divina sentiu tal repugnância, terror e espanto que gritei, Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Como é feia a vontade humana sem a vontade divina, realmente. A qual, quase como dentro de um cálice, se encerra dentro de cada criatura. A vontade humana é horrível, é feia, e é como se fosse um cálice que se encerra dentro de cada criatura. Não há mal nas gerações do qual ela não seja a origem. Não há mal nas gerações do qual ela não seja a origem, a semente, a fonte, né? E Jesus, e teve uma formação que eu assisti ontem de um professor muito boa mesmo, ele falando sobre o pecado original. E ele falou assim que a soberba de Adão, né, foi uma soberba participada, não foi a soberba pura. Nossa, foi muito legal ele explicando, que é o que eu já falo aqui, mas ele explicou com a informação do Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Ele falou assim que quando o Lúcifer pecou, foi a soberba pura, né, com consciência plena de todas as consequências que ele estava assumindo, né? Mas Adão não, Adão foi uma soberba participada. Ele não tinha consciência, né? Ele não sabia, não tinha consciência. Então, por causa disso, o pecado dele teve remissão. Mas o pecado de Lúcifer não tem remissão. Não tem remissão. E ele falou assim que o Lúcifer, com a soberba dele, ele, quando a insídia do mal de Lúcifer para provocar o ser humano a pecar, é para poder fazer com que tenha companhia. Ele quer ter companhia, né, com ele. Então, quando ele leva alguém a pecar para ir segui-lo, é para ter companhia. Mas só que ele não gosta daquela pessoa. Ele falou que ele pisa, que ele come, igual eu falei essa semana passada, que ele pega a pessoa e coloca como pasto para ele pisar em cima, né? Que essas pessoas e que ele não quer pessoas fracas, ele quer pessoas fortes como ele, que são pecadores ruins, terríveis como ele, que possam trabalhar como ele faz para levar os outros a pecar também. Que são esses o que ele busca, né? Então, olha, terrível, demônio, terrível, né? Mas ele não é forte. Como eu já disse, ele não é. Né? Contra nós, os filhos da divina vontade, ele é um bichinho de nada. Ele é um mosquitinho que você pode soprar e ele vai embora. Tá? Porque o próprio cara falou assim, se a pessoa é justa e ela vive na verdade, o demônio não consegue chegar perto. Não consegue fazer nem tocar nessa pessoa. Então, se você vive na verdade, na realidade como ela é nua e crua, e você gosta da verdade, gosta de viver à luz do sol, o demônio não consegue nem chegar perto de você, porque você é reta, você faz as coisas com retidão. Muito boa a aula do professor Sidney, né, sobre a insídia do demônio, né? Eu postei ontem no grupo da Escola da Divina Vontade essa aula. Vale a pena assistir, gente. Eu vou colocar no comentário desse vídeo a aula do Sidney, professor Sidney, no canal Dom Bosco, Centro Dom Bosco. Esse canal Centro Dom Bosco, eu não sigo muito eles, não. Porque eles têm uma mentalidade bem humana. Mas algumas coisas prestam, sabe? Algumas coisas deles é boa. Mas eles têm uma mentalidade muito humana, criticam muito o Papa, criticam algumas coisas assim que eu não, do jeito errado, eu não gosto. Algumas coisas que eles, sabe, são bem doloridos aí, em questão algumas coisas de críticas, né? Criticam a igreja de uma forma muito, assim, perigosa, que eu tenho atenção, né? Tem coisas que são verdadeiras nos tradicionalistas, que eles são tradicionalistas. Tem coisas, eles são um pouco coerentes, assim, né? É um tradicionalismo coerente, mas assim, todo o tradicionalismo da Igreja Católica, ela é delicada. É uma complexa, é bem complexo. A gente precisa ser conservadores, mas a gente não pode se opor à vontade divina. E assim, o Concílio Vaticano, todas as coisas que trouxe
o Espírito Santo trouxe para esse tempo, é vontade divina. Então, não é que a gente é modernista e progressista, né? Mas a gente entende, não é que eu sou assim, porque eu sou neutra nessa questão, né? Não, eu sou super conservadora, super conservadora, acho que até mais do que os tradicionalistas, né? Em questão da verdade. Na questão da verdade, eu sou super conservadora dos valores cristãos, né? Mas assim, só que eu tenho que viver na divina vontade. Então, quando eu sou super conservadora, eu tenho essa realidade de que eu sou totalmente contra o pecado em todas as órbitas possíveis. Contra o pecado, eu sou contra o pecado. Mas eu não sou contra, sabe, o ser humano. Eu não sou contra o ser humano. Entendeu? Eu sou a favor do ser humano, para que o ser humano volte à ordem primordial para o qual foi criado por Deus. Eu vejo esperança em todos os seres humanos, porque Deus me dá essa esperança. Eu não, mesmo que uma pessoa esteja fazendo uma coisa muito horrível, igual o Lula, por exemplo, eu estava rezando pro Lula porque a Marisa, mulher do Lula, apareceu para mim num sonho pedindo para eu rezar pro Lula. Olha que situação. Então eu estava rezando pro Lula, esses dias eu estava rezando pro Lula. Aí ontem o Lula vai e faz uma coisa horrorosa. Ele vai contra o Pai Nosso. Riu e debochou do Bolsonaro porque o Bolsonaro rezou o Pai Nosso. Ai, aquilo doeu no meu coração tão grande, você não tem noção. Eu falei, mas como que eu rezo pra um cara e o cara faz uma coisa dessas? Aí eu falei pra Jesus, Jesus, eu não rezei o suficiente? Né? O que que tá acontecendo? É pra mim rezar mais, né? É pra mim rezar mais. Tudo bem, eu rezo mais. Aí na hora que eu fui falar com meu esposo, o que o Lula fez, meu esposo falou assim, Aline, mas o Lula vai ganhar de novo. Sério, Alan, não é possível que ele vai ganhar um cara que debocha do Pai Nosso desse jeito. Eu não quero que ele entre no governo, pelo amor de Deus. Aline, não é questão de religião. O povo vai lembrar que comia. O povo vai lembrar que tinha condição de comprar uma televisão. O povo vai lembrar que tinha dinheiro na conta, que tinha crédito. O povo vai lembrar dessas coisas. Hoje, o Bolsonaro está no governo. A gente vai comprar uma televisão, ela é mais de R$ 2.000. Na época do Lula, era 600, era R$ 800, a gente comprava uma televisão. Hoje é R$ 2.000 uma televisão, Aline. Aline, as coisas estão muito caras. A gente não está conseguindo o valor do dinheiro, não tem valor nenhum nosso dinheiro ali. Então o povo lembra dessas coisas, o povo está passando fome com o Bolsonaro, Aline. O povo está passando fome. Com o Lula, ele roubava, mas ele fez com que o povo tivesse condição de comprar as coisas. O povo vai lembrar disso, o povo não está nem aí, ele pode roubar o quanto ele quiser, desde que o povo tenha comida na mesa. Desde que o povo possa comprar as coisas. O povo comprou casa nessa época do Lula. Muita gente que não tinha casa comprou. Muita gente que não tinha, que nunca tinha sonhado em fazer um curso, conseguiu fazer. Hoje as coisas estão muito difíceis, o Bolsonaro não está conseguindo, o Bolsonaro não tem apoio, tá vindo muita força contra ele, de fora e de dentro do país. As coisas estão muito ruins com o Bolsonaro ali. O Lula pode ser o homem mais burro que existe no planeta Terra, pode ser o burro mais burro, o homem mais contra Deus que existe, ele pode ser, mas o povo não tá nem aí pra fé, não. O povo tá querendo comer, o povo precisa comer. E se o Lula prometer que vai trazer comida, o povo vai querer. Se o Lula prometer que vai trazer Bolsa Família, o povo vai querer. Se o Lula prometer que vai trazer o Enem, que vai fazer um monte de emprego, o povo vai querer. Que o povo tá tudo desempregado, o povo tá passando fome, as coisas estão muito caras. Meu Deus, é verdade. Na hora que meu marido falou isso, era Deus falando na boca do meu marido. Deus estava falando, juro, Deus estava falando na boca do meu marido. Na hora eu fiquei quieta, porque é verdade. A verdade é essa. É nua e crua, entendeu? A verdade é essa. Aí, Aline, então Jesus é a favor do Lula. Não. Não é que Jesus é a favor do Lula, não. Mas é a realidade. Realmente o povo, na hora que votar, vai pensar muito. Vai pensar muito. De repente aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. Por que que eles votaram pro Biden? Por que que o Biden ganhou? Por que que ganhou? De repente, ainda até hoje eles falam que o Biden não ganhou coisa nenhuma. Vai saber? Vai saber? A gente ainda... Se eles não conseguiram tirar ele até agora, é porque alguma coisa é muito forte lá. Em favor dele. Entendeu? Então, gente, a verdade é verdade. Quando meu marido falou, eu calei a boca. Eu falei, não tive que falar nada. Fechei minha boca na hora. Fechei minha boca na hora.
Entendeu? Eu vou ter que aceitar a divina vontade. A divina vontade pode permitir que o Lula entre de novo. Por causa dessa realidade da fome que a gente está passando, que é uma realidade. O povo realmente vai pensar nisso na hora da campanha. Vai pensar. O povo vai lembrar da Bolsa Família, vai lembrar que comprava as coisas. Eles vão achar que o Lula é a solução dos nossos problemas e estamos fritos, porque a gente sabe muito bem que ele é comunista. E ele vai trazer o anticristo para dentro do Brasil. Ele vai trazer o anticristo. O anticristo vai reinar, vai trazer tudo que o anticristo quiser. Ele vai promover aqui nesse Brasil. Vai promover. Ele vai com... porque o comunismo é isso. É união de forças, com os poderosos. Os poderosos entram no país e os poderosos que governam o país pagam todas as contas do país, financia o país e o país tem tudo. O país vai ter tudo enquanto os poderosos manterem, mas só que enquanto os poderosos estão mantendo, ele traz o aborto, traz a eutanásia, traz o divórcio, traz todas as ideologias para dentro das escolas e o Lula vai trazer todos esses lixos e aí o reino da divina vontade virá depois disso. E para vir o reino da divina vontade, o mal tem que proliferar, o mal tem que transbordar. O mal vai transbordar. Então, tudo caminha para que o mal transborde, para que depois o aviso venha, as pessoas que querem Deus decidem se querem mesmo, né? E aí as coisas, né? E aí vai acontecer o reino da divina vontade após o período do anticristo. Para poder vir o reino da divina vontade, tem que vir o anticristo. Se não vir o anticristo, se o anticristo não tiver poder total reinando na Terra, já era. Já era. Então a gente tem que entender. Entendeu, gente? Tem que entender o reino humano contra o reino divino. Que o reino humano precisa aparecer para que depois o reino divino seja desejado. Entendeu? O reino humano vai ter que reinar para que depois o divino seja desejado. A gente tem que destruir o reino humano porque a gente vai ver o reino humano e vai ser um caos. Por causa da gente querer comer, por causa da gente ser apegado a nós mesmos, ser apegado a essas coisas. Um povo é apegado à comida, o povo é apegado a dinheiro, o povo é apegado a essas coisas humanas. Aí a gente vai colocar um governante humano, nojento no poder, e a gente tá fritos. E não tem como fugir. Por mais que façam campanha pro Bolsonaro, se o Bolsonaro continuar mantendo essa situação, a gente não vai aguentar. O povo não aguenta. É um fato, né? É um fato. É delicada a situação. É um fato. Então vamos continuar lendo aqui. O trecho é enorme e eu já estou mais de uma hora falando. Meu Deus, misericórdia. Vamos lá. Mas você sabe, porque eu adicionei e por 3 vezes eu disse, não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Eu sentia sobre mim todas as vontades das criaturas juntas, todos os seus males, e em nome de todas eu gritei ao Pai, não se faça mais a vontade humana na terra, senão a divina. A vontade humana seja banida e a tua reine. Assim que desde então eu quis fazer, desde o princípio de minha paixão, porque era a coisa que mais me interessava e a mais importante, a de chamar a terra o fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. E era o que em nome de todos dizia, não a minha vontade, mas a tua. Então ele dizia isso em nome de todos, né? E vai acontecer o reino da divina vontade, mas para acontecer o reino da divina vontade é aquilo que eu acabei de falar. O humano tem que reinar primeiro. Porque o que acontece? Jesus fala assim, quando todo mundo vê o mal das suas próprias escolhas e verem o que aconteceu de ruim no país, né? Das crianças estarem totalmente demoníacas, né? A apostasia total na terra, quando vê, né, que está tendo um ditador que está reinando na terra, no planeta, no país, quando eles vê que tem alguém dominando, que eles estão dando poder para uma pessoa e aquela pessoa está vigiando a gente, colocando marca da besta, né, perseguindo os cristãos, quebrando as igrejas, demolindo as igrejas, tudo que está acontecendo, depois que a gente vê tudo isso, a gente fala, nossa, o que a gente está escolhendo? O que a gente está preferindo? Guerras? Preferindo ser vigiado, né? Vigiado, a gente é vigiado de todo jeito. A gente não pode mais, né, ter fé, a gente não pode ter liberdade mais para falar nada. Qualquer coisa que a gente fala na internet, a gente é cancelado, a gente é bloqueado. Agora tem censura para todo lado, voltou a censura. E a gente, por causa de comida, por causa de comprar uma televisão, para quê?
A gente vai agora comprar televisão, ter internet, colocar 5G, mas a gente é vigiado 24 horas por dia. Qualquer coisa que a gente dá em falso, qualquer um passo em falso que a gente faz, alguém está vigiando para prender a gente, colocar a gente na cadeia. Foi criado milhões e milhões de cadeias novas para a gente poder ser preso. Tirado totalmente a nossa liberdade, a gente não pode sair de casa sem levar a carteirinha de vacina para todo lado. Somos totalmente amarrados. A nossa vontade está totalmente amarrada, vivendo numa situação horrorosa, um reino horrível. O que adianta ter comida para comer? Tá cheio de comida lá no armário, mas a gente não tem liberdade para poder servir a Deus que a gente quer servir. A gente não tem liberdade para poder seguir as coisas que a gente quer fazer. Não tem liberdade nenhuma. Então estamos totalmente tendo que lidar com tudo isso do jeito que é. Um reino humano nojento, onde o pecado está proliferando. As pessoas podem fazer o que quiser, do jeito que quiser, como quiser. E a gente não pode falar nada. Se o seu filho casar com 10 mulheres, a gente tem que aceitar. Se o seu filho aparecer com um monte de bicha na sua casa, você tem que aceitar. Bicha que eu tô falando assim, né? Homossexuais e tudo. Se o seu filho casar com 2 mulheres, se o seu filho tiver com 2 homens, você não vai poder falar nada, porque esse governo vai trazer esse contexto de pecado. E aí você não tem mais... Vai ser um caos, né? A sua criança fazendo sexo, porque é isso que eles querem. Um homem casando com seu filho bebezinho, um homem casando com a sua criança. O homem vem e quer casar com a sua criança de 5 anos. E aí você não pode falar nada, porque é isso que vai acontecer. A pedofilia vai reinar quando um comunismo entrar. A pedofilia vai reinar. Aí a sua criança vai ser seduzida na escola por um professor e ela vai falar, eu quero casar. Ela tem direito. Quero casar com meu professor. E você não vai poder falar nada. É assim que vai acontecer. E Deus vai deixar. A linha do céu. Tô falando sério. Vai explodir a vontade humana no mais alto grau de pecado pecaminoso. A vontade humana diabólica vai começar a reinar. O demônio vai possuir pessoas por causa do pecado em alto grau na terra. A gente vai viver com pessoas possuídas pelo demônio. De repente, na nossa casa vai ter uma pessoa possuída pelo demônio. Vai ter muito suicídio, vai ter muitas mortes, pessoas morrendo por causa de overdose, de todo tipo de droga. Porque vai ser liberado tudo, vai ser tudo, entendeu? Por causa que ninguém vai poder falar nada pra ninguém, ninguém vai poder falar a verdade pra ninguém. A tribulação vai ser tão grave, a apostasia vai chegar num caos tão grande que Deus vai permitir que aconteça. Porque se não permitir que aconteça essas coisas, o homem nunca vai ver o mal da sua própria vontade. E precisa, sabe? Enquanto isso, Deus vai continuar mandando mensagens, Nossa Senhora vai permitir os segredos aparecer, né, vai ter o aviso, depois de um tempo, vai ter um momento de conversão muito grande e tal, mas até chegar esse momento, a abominação da desolação vai quase entrando, né? Porque vai ser depois o aviso que vai acontecer isso dentro, tem um terceiro templo, daí tem toda a realidade do fim dos tempos vai acontecer. E precisa acontecer o maior grau de pecado, como no tempo de Noé. A gente vai estar vivendo como nos tempos de Noé. Né? Jesus fala que como nos tempos de Noé vai estar acontecendo na terra. Né? E o que acontecia nos tempos de Noé? Eles queriam os inocentes. Aqueles homens estavam ali na casa de Ló querendo os anjos. Querendo os anjos, que é os inocentes, as crianças. Entendeu? Então, vai acontecer como no tempo de Noé. Os homens pecadores querendo as crianças. Na hora que eles estavam ali na casa de Ló, eles não queriam as meninas de Ló, as virgens de Ló. Eles queriam os anjos, que simboliza a inocência. Eles querem os anjos, as crianças. Entendeu? E as crianças estão sendo contaminadas nas escolas. Então, a gente está vendo claramente os sinais dos tempos, mostrando pra gente o que está acontecendo. E vai piorar. Vai chegar ao cume. Não é possível que Deus vai deixar a gente ver isso. Então, eu acredito que Deus ele é tão misericordioso que ele falou para Luísa que ele vai amenizar os castigos, esses castigos de purificação. Ele vai amenizar, ele vai diminuir, sabe? Diminuir pela metade por causa dos filhos da divina vontade. Então, você precisa ser filho da divina vontade para que essas coisas não precisem acontecer, para que venha um aviso antes. E Jesus garantiu para mim, por causa do meu trabalho, de formar pessoas na divina vontade, Jesus garantiu para mim que ele não vai deixar chegar num ponto muito grave.
Não vai deixar chegar. Que antes disso ele vai permitir que o aviso venha. Ele prometeu para mim. E ele mostra para mim que tudo isso pode acontecer e que eu avise as pessoas que pode acontecer. Mas por quê? Precisa ter os filhos da divina vontade. Ele falou: se não tiver filhos da divina vontade, santos na terra. Ele falou: se não tiver filhos da divina vontade, só o pó. Porque ele está avisando para a gente fazer penitência através de Nossa Senhora. Ele está avisando, mas as pessoas não estão ouvindo. Vocês acham que as pessoas estão ouvindo? Não estão. Dos católicos, ele falou assim que quem ouve as mensagens de Nossa Senhora não passa de 30%. Quem faz penitência? Ele falou para mim que no máximo 10% dos católicos faz penitência. Que reza o rosário. 10%. Então, filhos da divina vontade, nem 1% tem. Nem 1% dos católicos são filhos da divina vontade. Nem no mundo inteiro. Contando as outras religiões. Não tem. Nem 1% de filhos da divina vontade hoje na Terra. Então, se não começar a ter filhos da divina vontade, essas coisas vão chegar num caos muito grande e ele vai permitir. Então, eu preciso falar isso para você. Divulga essas verdades da divina vontade, porque senão você vai ver coisas na Terra que você não vai aguentar. Não vai aguentar. E é perigoso você mesmo se perder por causa das coisas que você vai ver. É perigoso, sabia? Ele falou assim, a vontade humana vai chegar num caos que vai muita gente se matar. E se matando já era, né? Você sabe que é difícil a pessoa que se mata se salvar. Então é muito delicada a situação que a gente está vivendo. Eu preciso trazer isso para vocês, amém? Então eu vou deixar o resto do trecho para me ler no próximo vídeo, porque é muito difícil. É muito difícil falar sobre isso, para não ficar muitos, né? Mas eu vou fazer uns 3, 4 vídeos hoje sobre essa realidade do reino humano contra o divino. Daqui a pouco eu já faço outro e continuo o trecho, tá bom? Jesus, eu confio em vós, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.